Alô pessoal, essa será a nossa quarta aula, continuando essas atividades de verão de 2022 e sobre o título Universo Interior QCC. Na aula anterior, a terceira aula, foi uma aula, digamos, de Páscoa, cujo objetivo era mostrar que nós estamos numa época muito singular, uma época que novamente aproxima a discussão entre ciência e religião. Dessa maneira nós colocamos que, digamos, a religião, vamos dizer, vinda de Moisés, Jesus, né? Ela teve um confronto com Galileu, porque o Galileu falou que a Terra gira em torno do Sol, a igreja dizia que a Terra está parada, aquelas coisas que todo mundo sabe. Mas a verdade é o seguinte, vamos dizer, o Galileu começou a trazer uma nova física, que era a física da observação. E hoje em dia nós estamos vivendo sobre um corte epistemológico que é o confinamento dos quarks. Então, o confinamento dos quarks está provocando o desenvolvimento de um método científico além do empiricismo. Dessa maneira, nós então, como uma manifestação de Páscoa, nós reavivamos o padre Teilhard de Chardin, que trouxe nos anos 50, 60, o sentido de transfiguração da matéria. E daí perguntamos se a cor que os quarks contêm não seria uma manifestação de transfiguração da matéria. E essa matéria transfigurada talvez possa ser encontrada no que nós chamamos continente das Carmelitas. Então, nessa história nós estamos e precisamos desenrolar o carretel. Para desenrolar esse carretel, é muito importante se compreender a pessoa, ter uma coisa clara sobre a leitura do momento histórico. Isso é fundamental, porque senão a pessoa se perde em particularidades. O que aconteceu no século XX? 3 revoluções: a relatividade, a mecânica quântica e o advento das partículas elementares. Dessa maneira, aparece em 1974 a chamada Revolução de Novembro. Foi uma época em que os aceleradores em física chegam a 10 a menos 18 metros e em Stanford identifica-se, através do SLAC, a existência de quarks dentro de nêutrons e prótons. Então, havia microscópio eletrônico e eles observaram uma coisa notável. Por quê? Porque os quarks existiam, mas não apareciam. Os quarks estavam confinados. Essa foi a linguagem que surgiu na física a partir dos anos 70. A linguagem do confinamento. E, enfim, o que deve trazer o confinamento? O confinamento, ele traz 2 rupturas. A primeira ruptura é a perda da física de Galileu. Então, aquela física de Galileu, que ela vinha se constituindo de uma maneira experimental, através da observação, ela é perdida através do confinamento dos quarks. Há algo não observável na natureza. E, ao mesmo tempo, perde-se a visão reducionista que vem desde os gregos há 2.500 anos atrás. Não podia-se mais reduzir aos últimos constituintes se estava confinada. A física se depara com algo muito estranho, jamais imaginado,
que haveria uma região da natureza que não poderia ser acessada experimentalmente. Então os físicos buscaram, principalmente através da QCD, dar uma resposta técnica, vamos chamar, ao confinamento. Múltiplos modelos apareceram, principalmente nos anos 70, mas no meu modo de ver foram mais tecnicalidades, sem dar ou ensejar uma visão maior sobre esse novo advento da natureza, vamos dizer, que se esconde através dos quarks. O que acontece? O que acontece é que tem dois parâmetros, duas características a serem analisadas. Uma é a não observabilidade, a presença disso, a constatação. Não é o não observável que vai ser observável. Não, é não observável. Não pode se observar uma parte da natureza. E a outra é o advento de uma nova grandeza física que se chama cor. Nessas duas situações, nós vamos procurar entender a respeito do confinamento. A questão surge, então, que livros que a gente deve ler para começar a compreender a nossa época. Existiriam 3 livros que aqui citaria. Uma é o do Roger Penrose, que é a questão de moda, fé e fantasia na ciência. A outra é mostrar que a nossa ciência atual está perdida em matemática, é da física alemã Sabine Rossenfelder. E, por fim, a física americana da Universidade de Harvard, que coloca a existência de um universo invisível. O que nós começamos a ver? Nós começamos a ver que há uma contradição entre esses livros. A Lisa Randall, que é uma pessoa bastante impregnada no sistema, ela admite inteiramente o modelo padrão e começa a colocar ele, ou além dele, alguma coisa invisível, uma coisa que estaria, vamos dizer, as strings, essa matéria escura, enfim, essas coisas assim que evidentemente não estão dentro da percepção de um acelerador. E os outros dois começam a dizer o seguinte: não, existe um outro lado. A física está se perdendo, vamos dizer, em imaginários fantasiosos. O que está acontecendo hoje em dia é que qualquer trabalho científico tem que estar com equação. No momento que você fala em multiversos, em equações por equações, você começa a se tornar válido. Mas pode ser que você esteja numa profunda fantasia. Será que o Big Bang é um conto de Sherazade, dos Mil e Uma Noites? Ou ele é realmente uma evolução da natureza, dos seus fenômenos físicos? O fato é o seguinte: desde que seu imaginário seja equacionado, tudo é possível. Isso é bom porque realmente cria maiores contextualizações, mas por outro lado começa a criar um reino, vamos dizer, de fantasias. Então, nessa situação um pouco que uma pessoa deve entender a nossa época. E para compreender essa época, nós então começamos a querer ser dialéticos, ver contradições. E no teatrinho que nós gostamos de dizer que a gente arma, ele vai fazer suas contradições aonde? Em Salamanca, lá na Espanha, quando o Colombo foi levar seu discurso que haviam terras a oeste de Cabo Verde. Agora, os nossos navegadores Pedro e Paulo começam a dizer que existem terras a oeste dos detetores do CERN, terras que se situam a 10 a menos 19 metros.
E essas terras são constituídas por uma nova entidade física que é a cor. Então, essa é a viagem científica que Pedro e Paulo querem fazer. Mas essa viagem, então, requer agora uma nova metodologia científica. Não se pode mais viver naquela tentativa e erro de Galileu. Aquele mundo experimental observável já não faz mais sentido para essa nova, vamos dizer, excentricidade na natureza, que são quarks coloridos. Mas Pedro e Paulo estão em Salamanca e eles têm que dar um mínimo de convencimento aos seus analisadores. Então eles dizem, olha, vocês aqui no CERN estão na mesma situação de Colombo. Colombo já tinha visto, através de troncos de árvore, na Ilha da Madeira, que havia terras em frente, a oeste. Porque aqueles troncos de outros materiais mostravam artefatos de coisas que não eram comuns no continente europeu. E vocês físicos do CERN começam também a ver coisas que não são comuns no continente galileano. E quais são essas coisas? É que agora vocês começam a analisar seções de choques, tipo elétron mais, elétron menos, e essas seções de choque começam a ter o que vocês chamam de color factors. Então a presença da cor está embutida naquele número que uma seção de choque se revela. Então os detetores do CERN, eles não estão de costas à presença do que nós chamaríamos aqui de terras a oeste. Eles indicam a presença da cor, assim como Colombo verificou a existência de troncos de árvore. E uma situação mais assintosa, vamos chamar assim, é que os quarks U e D estão em correlação direta com os leptons, neutrino e elétron, da mesma maneira que as correspondentes famílias. Isso mostra que há alguma coisa, algum mundo preônico colorido por trás disso. Quer dizer, para ter essa relação entre os quarks e os leptons, só pode ser feita se tem alguma coisa, uma partícula mais subatômica que conduza essa relação. Então, essas situações nos levam a acreditar na veracidade de poder fazer uma viagem a oeste dos aceleradores, dos detetores do CERN. Então, nós queremos fazer uma expedição a 10 a menos 19 metros. Nós sabemos que o CERN só chegou a 10 a menos 18 e não vai passar disso. Nós sabemos também que não existe nada, absolutamente nada, dizendo que tem préons. Mas nós podemos dizer o seguinte, existe o que se chama os olhos da mente. Através de um raciocínio lógico, nós podemos fazer essa viagem. Nós já temos materiais para ir ao mar à procura da física da cor. Os dois navegantes, os dois colombos nossos, são Pedro Pedreiro e Paulo Pintor. São figuras diferentes. Pedro Pedreiro é uma pessoa marxista. Seria, vamos dizer, um nordestino marxista. Um homem cabra da peste. Por quê? Porque ele diz que a energia, que é o conceito mais básico do universo, ela está expressando duas noções fundamentais ao marxismo, que é o trabalho e o conjunto. Então, a energia pertence à comuna. Ela não é uma entidade física para ser tratada liberalmente. Por sua vez, Paulo Pintor, ele gosta de orações. Ele vive num mundo interior. Uma pessoa que
vai à igreja, assiste às missas. É um místico à procura da física. Mas a física, ela está dando vassourada nos místicos. Mas Paulo começa a entender esse discurso do confinamento dos quarks, que existe uma grandeza física que se chama cor, que é presente nos detectores do CERN e que é oculta. Daí Paulo Pintor diz, bom, opa, isso aí é o meu momento. Então Pedro Pedreiro e Paulo Pintor se juntam para fazer uma viagem via o Santa Maria da Vida a um novo mundo. Eles agora são navegadores, são homens, vamos dizer que não aceitam as leis do sistema vigente, não aceitam essa física enquadrada num modelo padrão. E também não querem viver super strings, super gravity, super symmetry, super multiversos. Eles não querem viver a gravitação com loops, o coisa tipo. Eles acham que não querem viver isso. Simplesmente você muitas vezes troca de canal. E eles querem trocar uma visão da natureza que seja místico-marxista. Opa, isso é um bom assunto para a gente ver até onde vai essa loucura. Mas, para eles, vamos dizer, manifestarem essa loucura, eles vão ter que atravessar o mar oculto da cor. Então agora o novo Oceano Atlântico não é feito mais de H2O e de sal, é de cor. E para atravessar essa cor, eles vão ter que colocar velas sob a metodologia da ideação. Velas que soprem filosofia, matemática e experimentos indiretos. Dessa maneira, eles dizem, bom, será que a gente pode fazer essas velas soprarem? Existe um ponto muito interessante que surge. A gente vive sempre onde a gente não pensa que não existe nada. Às vezes não existe nada mesmo, mas às vezes existe. E a questão é a seguinte, a cor, essa grandeza não observável, ela traz uma manifestação que é denominada realismo numinônico. O que seria realismo numinônico? Como nós já em aulas anteriores falamos, a natureza seria formada por um lado numinônico e outro lado fenomenológico. Um não observável, outro observável. A questão é como ligar o númeno com o fenômeno. Como ligar, vamos dizer, os detetores do CERN com o continente das Carmelitas. Agora, esse realismo numinônico, ele quer dizer, o númeno, apesar de não observável, ele é realístico. Então, o númeno da cor é realístico, como o jacaré. Se você ver o quark, os detetores do CERN falam abertamente de quarks com spin meio, com massa, com carga fracionária, com propriedades como a asymptotic freedom, e assim por diante. Então, os quarks, eles são com cor, né? Eles têm um caráter numinônico, mas são realísticos. Se é realístico, você pode fazer uma teoria, certo? Você pode fazer uma teoria. E essa é a viagem para fazer. Então, eles começam a entender uma nova sensibilidade que o tempo de Galileu não entendeu ou não vivenciou. A cor, ela é um fato. Vamos dizer, a lua de Júpiter, que o Galileu observou no seu telescópio, era uma medição.
Era uma medição. Então ele mediu essa lua de Lupe, viu, olhou no telescópio. A cor não é para ser vista em nenhum telescópio. Ela é apenas um fato. Você entende um fato, ele mostra a sua presença, mas você não vai casar com nenhum fato. Bom, dessa maneira, nessa viagem, eles já começam a entender que aquelas águas ocultas da cor, elas são uma travessia para os fatos. E eles começam então a criar uma expectativa realística. Qual é? É de encontrar o não observável observável. Esse seria um grande corte nos últimos 400 anos de física. Aquele observável, ele continua presente, mas de uma maneira não observável. É uma junção misteriosa. Mas para isso, para avançar nisso, Pedro e Paulo vão ter que descobrir o quantum de cor. Vamos dizer, eles têm que ir além do quark. O quark tem cor, massa, spin, etc. Eles querem retirar a massa, a carga elétrica e outros números quânticos e só trabalhar com cor e spin. E isso eles chamam de quantum de cor. Então, esse quantum de cor é um momento onde começa a travessia tomar um sentido próprio. E daí eles começam a dizer, bom, agora nós vamos ter que encontrar e sistematizar esse novo território numenônico da cor. Um território feito primordialmente por quantum de cor. Dessa maneira, uma nova concepção de continente começa a aflorar. É uma concepção onde você começa a ter uma energia presente, mas não observável. Para os detetores do CERN, é inegável a presença da energia da cor. Mas é um significado a ser entendido. O CERN não elabora muito sobre isto. Não é essa a preocupação de alguém voltado apenas à fenomenologia. Portanto, existe uma terra a oeste, situada não a 300 mil léguas além de Cabo Verde, mas a 10 a menos 19 do metro. Então, a 10 a menos 1 além da existência dos quarks. E essa terra, ela tem uma localização numenônica. Bom, daí como é que você vai localizar alguma coisa numenônica? Vamos dizer, coisas fenomenológicas é que os detetores do CERN fazem. Os telescópios, os lasers e assim por diante. Mas como é que se faz uma localização numenônica? Aí entra o Freud explica. Dr. Freud, ele se especializou na relação do inconsciente com o consciente. Então ele disse, olha, existe um inconsciente prévio no consciente. Através disso que ele faz o divã e para a psicanálise, então é um lugar comum dizer que consciente e inconsciente andam juntos. Nesse sentido, agora que o Pedro e Paulo vão tentar fazer uma relação númeno-fenômeno. O Dr. Freud, ele já falava que a melhor maneira de provar que o inconsciente é ligado com o consciente é através do cornuto. Que o cornuto sempre no divã acaba revelando as traições que ele sofreu. Então talvez no cornuto esteja mais aflorado facilmente a presença do inconsciente. E na natureza? Como é que você prevê a existência do inconsciente? Os detetores do CERN
talvez o correspondente ao cornuto, seja a existência de quarks em 3 cores. O CERN detetou já há muitos anos que os quarks possuem 3 cores. Portanto, uma descoberta do novo continente, ela tem que redescobrir a existência de quarks com 3 cores. Mas esse continente, como nós falamos, ele só é feito pelo quantum de cor. E como manifestar primeiro essa química das cores, para através dessa química das cores a gente introduzir quarks compostos em 3 cores. O que Pedro e Paulo observam? Eles observam o seguinte: bom, dado a universalidade do dualismo Fermi-bósons, é uma coisa que é um dualismo que acontece em qualquer canto do universo, nós vamos trazer esse dualismo para a região numenônica e vamos botar cor. Só que daí Paulo pintor, o místico, ele diz: não, eu vou pintar com 3 cores, as 3 cores fundamentais. Então eles resolvem criar férmions, psi, com 3 cores, psi1, psi2, psi3, e os opostos com as anticores. E os bósons também com 3 cores, φ1, φ2, φ3, e os antibósons de cores. E começam a combinar. Esse dualismo, ele começa a combinar as cores. Então eles começam a combinar as cores, as mesmas 3 cores, sobre um mesmo grupo de simetria que ali se chama UC, C de cor. Então os férmions e bósons agora, eles se associam, eles se correlacionam entre si através de 3 cores, das mesmas 3 cores. Então o dualismo Fermi-bóson, ele é introduzido de uma maneira bastante simples. Bem mais simples, provavelmente, que a supersimetria que combina férmions e bósons através do espaço-tempo e trazendo uma série de novos parâmetros físicos que não se sabe se existem ou não. No caso aí, tudo você sabe que existe. Você sabe que tem cor, você sabe que tem dualismo Fermi-bóson. E você vai combinar. Essa é, vamos dizer, a navegação de Pedro Paulo. Então eles estão dentro de tudo aquilo que os detetores do CERN captaram. Dado isso, ele diz: bom, agora nós vamos começar a fazer matemática. Até então, eles estavam dentro, vamos dizer, de uma combinação conceitual. Estavam trabalhando com filosofia. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, a natureza, vamos dizer, ela tem seu arqué. Assim como Tales de Mileto disse que a água era o fundamento, o Lao Tse falou do tal, eles disseram: não, nós temos um arqué que é a cor. Então, aquilo que já foi dito 600 anos, que filosoficamente, que a natureza deve ter um arqué, eles agora pegam um arqué também experimental, mas só que vindo dos aceleradores do CERN. E eles dizem também o seguinte, filosoficamente: nós temos que fazer uma química dessas cores. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar o velho Heráclito, com a sua dialética. E vamos criar uma dialética das 3 cores. Então, juntá-las como opostas e complementos. Então, filosoficamente, eles juntaram férmions e bósons e dialeticamente. Dessa maneira, eles estão ok com o visto no CERN e ok com os nossos antepassados, filósofos antepassados do passado, de 600 a.C. Mas daí, a segunda parte da construção da teoria que eles propõem é ter uma matemática. Aonde que eles vão buscar matemática? Na teoria de grupo. Isso é uma coisa comum em física. Daí eles dizem: bom,
Agora eu vou incorporar as representações do grupo 3, 3 barra e 3 barra romano. Como é a mesma simetria, eu posso interrelacioná-las. Elas estão correlacionadas. E daí eles começam a fazer aquela algebrinha de teoria de grupo que qualquer aluno de graduação sabe, ou deveria saber. Dessa maneira, eles começam a descobrir um novo continente, a descobrir a presença de quarks e leptons. A primeira combinação dessas pedras coloridas é justamente quarks. Ali a gente fez quarks com spin meio, porque você tem uma pedra colorida FJ com outra psiK, uma spin meio, outra spin zero. O Xi, que é o quarks, é de spin meio. E o FJK é uma constante de estrutura do grupo que pode ser tripleto ou sexteto. Opa, se é tripleto, você recompõe quarks em tripleto. Então, a historinha de Pedro Paulo começa a ter uma grande relação com aquilo visto no CERN. O CERN essencialmente viu quarks e quarks em tripletos e quarks em aliberdade assintótica. Então, a primeira parte, que é quarks em tripleto, está vista. A liberdade assintótica, eles vão ter que construir uma teoria de gauge e daí deduzir a presença dessa liberdade assintótica. Então, Pedro e Paulo deram uma boa tacada de mestre. Mas alguém chega e diz, não, calma lá, eles preveem também quarks em sexteto. Bom, isso aí, eles dizem, os pesquisadores do CERN devem trabalhar mais um pouco. Não descansar no fim de semana, vendo jogo de futebol. Eles devem procurar trabalhar e ver quarks em sexteto. Mas daí ele diz, olha, mas a gente viu leptons. E ali está um lepton, que é um singleto, que é uma partícula de spin também meio. Daí vem outras pessoas e dizem, não, você também vai ter quarks escalares, lepton escalares. Eles dizem, vão ter. E assumem isso. Assumem isso porque eles dizem, as pedras coloridas, aquele constituinte do continente das Carmelitas, é um continente vasto. Ele não é só restrito a isso que o CERN está vendo no momento atual. Tem partículas escalares e também presentes formadas por essas formações preônicas. A supersimetria também fala de partículas escalares. Eles falam, mas sem essa relação que a supersimetria coloca entre férmions e bóson. Se você for também olhar a energia escura, matéria escura, também coloca a existência de férmions e bóson, de partículas escalares. É sempre, em cada época, muito, vamos dizer, não digo diletante, mas muito curioso, vamos chamar assim, porque só existem certas coisas e porque não existem outras coisas. Mas quando você está descobrindo um novo continente, a expectativa é que aquilo ali tenha elefante, camundongo, enfim, tenha tudo que é tipo de bicho, e não só aqueles bichos que você acha que deve ter. Bom, nessa perspectiva, eles começam a entender a formação desse novo continente das Carmelitas. Ele diz, bom, esse é um continente cujo elemento básico é a cor, essa é a nova grandeza física, e antes de ficar dizendo que tipo de bicho que está lá naquele continente, eu devo entender quais são os tipos de conceitos que formam aquele continente. Então, como já foi dito anteriormente, esse continente é formado por 4 conceitos. Uma, a questão da associação. O universo, ele possui uma unicidade. Essa unicidade, ela quer dizer que as coisas estão primitivamente associadas. A associação antecede a interação. Primeiro você tem que ver qual é a associação.
Então, a primeira manifestação da cor está em provocar a associação. A segunda manifestação da cor está em provocar o nosso chamado nous, esse termo, esse prefixo grego. Quer dizer, a cor se manifesta de uma maneira hermenêutica, de uma maneira oculta. Essa é a base do continente das Carmelitas. A outra questão é que ela se manifesta em conjunto. As pedras coloridas não é uma pedra, é 12 pedras. E a cor é uma resposta, tem que ser uma resposta a um dos paradigmas do confinamento. E o confinamento diz que a ruptura ao reducionismo é o surgimento do antirreducionismo, da noção de conjunto, de que a estrutura mais elementar é o todo. Então, o mundo da cor e suas pedras coloridas é feita igual às células. Elas constroem conjuntos. E daí começam a dizer que o universo é uma evolução de conjuntos. A partir desses conjuntos que você individualiza quantum. Então, e a quarta a interpretação da cor, por conceito, é que a cor é uma semente. A cor não é mais, ela está ali para fazer o universo crescer igual a uma árvore. As coisas estarem entrelaçadas. Bom, essa é a conceituação de Pedro Paulo e numa estrutura, então, bem colocada de pedras coloridas. Daí alguém chega e diz, não, essas pedras coloridas não existem, isso é uma viagem. Não, não é nenhuma viagem. Nós estamos fazendo uma viagem, mas em cima de resultados que nós vimos nos aceleradores do CERN. A existência de pedras coloridas é um quantum óbvio. Por que é óbvio? Existem muitos tipos de préons na literatura da física, mas a maioria deles está trazendo novos números quânticos que não foram observados. Quanto a cor, a pedra colorida é feita por cor e spin, que são elementos detectados no CERN. Então, eles estão desenrolando os seus pensamentos, as suas conceituações e dizendo, bom, a nossa viagem é para o oeste e existe uma ciência a oeste que atualmente, porque é uma viagem para o oeste. Então, quando a física, seja a física aí de todas as pessoas ligadas aí ao modelo padrão, além do modelo padrão e assim por diante, eles fazem uma física ainda voltada, na minha opinião, ao leste. Então Pedro e Paulo, eles dizem, nós somos um místico e um marxista que estamos de saco cheio do sistema vigente da física. E nós vamos para onde? Nós vamos para o Brasil. Vamos para um Brasil além de Galileu. Esse Brasil além de Galileu é um Brasil ainda a ser descoberto. É o Brasil que quer conhecer o Brasil. E Pedro e Paulo dizem, nós vamos conhecer o Brasil através da grandeza física cor, através de uma partícula elementar que chama pedras coloridas, e através de um método científico que é a ideação. Então, aquela musiquinha que o Brasil não conhece o Brasil, eles assumem ela, mas agora eles dizem, existe um novo princípio, que é a Color Philosophy Naturalis. Eles colocam que esse Brasil não é o Brasil da física de Newton, e nem talvez o Brasil dos nossos políticos, e nem talvez o Brasil do nosso povo. É um Brasil das Carmelitas, uma terra ainda
a ser encontrada. E eles colocam o seguinte, que eles vão encontrar essa terra porque eles têm uma filosofia, abarcada em arqué, em tal, em dialética. Essa é a filosofia da cor deles. E tem uma matemática também que cria equações para a cor através de teoria de grupos em teoria de Gauge. E eles dizem também, é possível descobrir esse Brasil através de experimentos indiretos, através da simetria das três cores, fatos da cor. Nós vamos encontrar o continente das Carmelitas, mesmo que seja num dia de carnaval. Talvez, o que o Brasil está sendo esperado? O Brasil ele é um país interessante, porque ele foi descoberto há 500 anos atrás, mas nunca foi fundado. O Brasil é um país que não tem premissas. É aquele chuta para frente. Talvez o Brasil ainda vá ser fundado num dia de carnaval. O dia que Pedro e Paulo chegarem ao Brasil num bloco de carnaval. Então, Pedro e Paulo sabem que não é uma viagem tão simples, é dificílimo, talvez, fundar um país como o Brasil, um país inteiramente complexo e confuso. Aquele CCC seria um BCC, o Brasil complexo e confuso, mas eles são físicos, e um físico precisa de princípio. E eles dizem, aquela grandeza física detetada pelos aceleradores do CERN, nós vamos dar um princípio, algo além do modelo de quarks do Gell-Mann ou da QCD. Então, essa cor, para expressar esse território das Carmelitas, precisa de um princípio, e esse princípio tem que estar associado a uma universalidade, a fazer que o dualismo Fermion-Boson e a cor estejam em todos os lugares. Tem que ter uma associação mística, e daí surge a possibilidade de uma simetria das três cores. Tem que ter uma natureza marxista, tem um conjunto ser a unidade fundamental, e tem que ter um quantum de cor, assumir um modelo baseado um quantum color construtivismo. Esses são, vamos dizer, as premissas para chegar ao Brasil num dia de carnaval. Mas antes do carnaval acontecer, Pedro e Paulo vão ter que fazer uma dura passagem, que é a passagem entre o númeno e o fenômeno, e a parte e o todo. Então, ele sair da fenomenologia de Galileu, do CERN, e encontrar o númeno. Sair da visão reducionista, digamos que as partes, o todo é a soma das partes, para encontrar uma nova individuação. Então, uma partícula elementar, um quantum, é agora individualizado a partir do conjunto. Os seus números quânticos são expressos através do todo que os encobre. Assim, começa a se definir o que nós chamaríamos um color principia. É algo baseado na simetria de três cores e em 12 pedras coloridas. Dessa maneira, Pedro e Paulo começam a mapear, vamos chamar assim, o continente das Carmelitas. Mas um continente não é só feito de partículas. Ele não é só feito de, a partir de pedras coloridas, gerar quarks e leptons. Ele tem que gerar sistemas. Como se mover de partículas para sistemas de partículas? O universo é feito por sistemas. Esses sistemas são átomos, são moléculas, são materiais, são galáxias. Mas esses sistemas têm que vir de quantum.
Então, eles têm que começar a pensar como as partículas se organizam em sistemas. Aí começa a surgir uma nova física, que não é mais a física das partículas elementares, mas é a física das ações coletivas. Isso faz um grande desafio nessa viagem entre o micro e o macro, a qual nós devemos olhar o universo. Como o universo parte de um quantum de cor, ao chamado Complex Adaptative System. Como é que o universo parte de pedras coloridas e chega a pessoas como todos nós, a toda essa vida? Então, não é uma coisa assim, obviamente trivial, mas que tem que ser vista. Tem que ser vista assim como você vê a Terra de fora, você tem que ver como é que o universo se manifesta. Se manifesta como jacaré. Você começa a dizer o seguinte: não, existe no universo o que a gente poderia chamar de uma organic nature, de uma natureza orgânica. Quer dizer, a natureza tem um seu próprio crescimento. E essa QCC, essa nova teoria para a cor, ela justamente deve estar envolvendo o crescimento da natureza a partir da cor. E esse crescimento, aí que vem essa imagem de uma árvore, ele se dá por 4 estágios. Vamos então, primeiramente, dar uma breve visão, como se a gente tivesse num satélite de fora da Terra, a qualificar essa organic nature a partir da cor. Tudo começa por uma estrutura fundamental. Essa estrutura fundamental já foi bastante descrita, que seriam as 12 pedras coloridas. Elas começam da fisicidade para essa grandeza física cor. Mas depois isso não basta. Elas começam a criar um habitat. Habitat, meu velho, o que é isso? É uma coisa que não é tão difícil de explicar, porque é uma coisa evidentemente muito comum na biologia. Mas na física, a gente não usa muito o senso de habitat. A gente prefere usar geometria. A gente prefere usar topologia. Então, vamos dizer, o Einstein fez a relatividade geral dizendo que o espaço é curvo. Então, antes dele ver se a luz interage, se ela curva, ou se o Pierre de Mercúrio deu isso, deu aquilo, ele bolou que tudo começa com a geometria. Hoje em dia, o pessoal cria física também através de defeitos topológicos. Inclusive ganha um prêmio Nobel. Então, habitat, o que seria isso, José? Seria o seguinte: a gente está dizendo que o confinamento quebrou a visão reducionista. Então, o confinamento traz para a física a visão antirreducionista, a visão a partir do todo. Então, ele está querendo dizer, olha, o design da cor para a natureza tem que ser um design construtivista. Você tem que partir não de uma geometria, mas de um design construtivista. Esse seria o princípio mais último para a cor ao fazer essa leitura do confinamento. O confinamento é visto nos aceleradores, essa leitura, portanto, é válida. Daí vem a questão seguinte: bom, agora esse continente tem um habitat construtivista, com design construtivista, mas ele tem também tijolos. Do que ele é constituído? Ele é constituído simplesmente de pedras coloridas? Não, já que ele é construtivista, ele é constituído de nous. Então, os átomos deles, aqueles átomos gregos, vamos chamar assim, só que agora eles são átomos construtivista, whole em inglês,
e nous. Então, não são os átomos tipo as bonecas russas, que vão construindo a coisa, encaixando uma da outra. Eles têm que ter, primeiramente, na hora que você vai construir esses tijolos do continente, eles ter a performance construtivista, numenônica, e assim eles começam a fazer suas combinações atômicas. E essas combinações, que tipo de química é essa? É como a gente falou, é uma combinação dialética da cor. Então, esse habitat é o lugar aonde a cor vai plantar a sua semente. E esse habitat, então, ele começa a ter essas características. Essa semente vai ser plantada e vai cultivar uma árvore. O que é uma árvore? Uma árvore é a física do entrelaçamento. Então, esse é o habitat. Nós saímos daquela física, assim, vamos dizer do CERN, que um choca-se com o outro, de uma maneira reducionista, para uma física, vamos dizer, mais agradável, uma física da árvore. Essa física da árvore, então, ela começa a ter um processo. Ela começa a ter uma química. E como é que se manifesta esse processo? Esse processo se manifesta através da multiplicação. A multiplicação é um conceito muito importante para quem quer gerar natureza. Por quê? Porque a natureza deve ter uma relação entre como de um átomo de hidrogênio você faz uma estrela, como de uma estrela você faz galáxias, como de galáxias você faz bilhões de galáxias. Então a natureza em si, ela tem uma outra manifestação física, que é a multiplicação. E a física, seja da matéria condensada, aonde for, ela tem que ver como é que os átomos se multiplicam em moléculas. E assim por diante. Então, esse é um processo, no caso de Pedro Paulo, para ver como a cor gera a multiplicação. A seguir, você começa a ver o seguinte: já que a cor gera multiplicação, e como nós falamos, essas multiplicações vão criando conjuntos, vão criando associações, esses conjuntos eles vão tomando formas diferentes. E essas formas diferentes que eles vão tomando cria um novo tipo de física, que é da emergência. O que é emergência? Emergência é você chegar e dizer, bom, a termodinâmica, ela tem lá partículas, mas aquelas partículas estão pouco interessadas se elas são feitas de elétrons ou de pedras coloridas. Elas estão criando ali uma nova física, que é a física da termodinâmica com suas próprias leis. E assim por diante. E tem uma terceira física nesse processo, que é a física da evolução. Então, como é que esses números quânticos, eles vão tomando formas diferentes, vão criando novos entrelaçamentos, e você tem, assim como tem os animais de Darwin, você tem uma evolução quântica. Dessa maneira, surge uma nova perspectiva ainda para se entender nessa QCC, que é a questão da cosmogonia, que é uma nova cosmogênese para a física. A física não ter apenas essa percepção, vamos dizer, do Big Bang, mas ter um outro tipo de desabrochar interior, que seria o desabrochar interior vindo da cor. Vamos então falar um pouquinho desses novos tipos de física que são necessários. Então, repetindo ali, você tem no habitat 3 tipos de física, 3 tipos de situações a plantar a semente da cor. Então, a cor agora, ela começa a ser um tijolinho que se transforma numa semente. Então, a cor não é simplesmente, repetindo, uma boneca russa. Ela é uma
semente que vai provocar o crescimento de entidades físicas interligadas, assim como uma árvore. O que começa a acontecer com esse habitat? Esse habitat ele começa a se diferenciar da física que o CERN vê para se aproximar mais de uma física, vamos chamar, biológica. Porque o que é biologia? A biologia diz que aquele leão ali é fruto do meio ambiente. Então a física começa a dizer que um elétron que está dentro de um átomo, ele as propriedades dos números quânticos que o revestem são vindas também do meio ambiente. Mas, camarada, da onde vem esse conceito de meio ambiente? Esse conceito de meio ambiente vem daquela química da cor que a gente começou a identificar, mas de um outro conceito também vindo de teoria de campo que chama família de campos. Esse conceito de família de campos significa introduzir diferentes famílias sob o mesmo grupo de simetria. A física atual, a ortodoxia, ela diz que o número de campos, número de Bose de Gauge, deve estar associado ao número de geradores do grupo. O que essa família de campos diz? Isso foi uma linha de pesquisa desenvolvida pelo grupo de Petrópolis e nunca aceita por ninguém, mas diz e está certa que você agora pode ter diferentes campos se transformando sobre uma mesma simetria. E quando você começa a olhar a função de Green de 2 pontos desses campos, analisar eles aparecem com seus números quânticos igual ao leãozinho e a gifrazinha. O que quer dizer? Deu zebra. Deu zebra na física. Os números quânticos que caracterizam uma partícula, eles podem ter um habitat. Agora vamos começar então a ver uma outra questão que começa a aparecer no processo da cor na natureza. A gente chama de um processo químico da cor. O que é esse processo? A gente começa a dizer, olha, assim como a biologia tem um zigoto, e a partir do zigoto ele começa a multiplicar a vida, a física tem como zigoto um dualismo, aquela junção de férmions e bósons entre as cores, cria uma estrutura. É como criasse um dado. E daí a física começa a ter um jogo de dados. Talvez na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quer dizer, no fundo você diz o seguinte, o meu zigoto é que agora eu posso jogar dados. Já dados, quem é que controla esses dados? Esses dados são construídos, vamos dizer, como um tetraedro. Quer dizer, aqueles férmions e bósons que se juntam, eles podem estar naquelas 4 representações do grupo com 3 cores. E assim você pega um dado, joga com outro, é como se pegasse uma pedra colorida, que tem todas as possibilidades, joga com a outra pedra colorida, que tem outras possibilidades, as mesmas possibilidades, enfim, se jogam e começa a criar, primeiramente, 2 pedras coloridas, começam a criar quarks e leptons. Então, esses quarks e leptons, eles são frutos de um zigoto. E daí, eles são frutos de um zigoto, mas você sabe, você no teu zigoto, lá com a tua esposa, você cria um filho. Daí, aquele filho é fruto daquele zigoto. Depois de um tempo que ele se casa, etc, ele começa a fazer uma nova, que a gente chamaria em física, emergência. Ele começa a ter novas propriedades, uma nova família. Então, a emergência em física, em termos de teoria de Gauge,
É como você surgisse com uma nova simetria, mas sem perder a anterior. Então, os quarks e leptons, eles são zigotos vindos das pedras coloridas, mas eles preservam aquela simetria das pedras coloridas, mas começam a ter uma própria simetria e construir, então, um novo tipo de Lagrangiana. E isso agora começa a ter, esses quarks e leptons, também uma evolução. Então, aquela evolução que você tinha enquanto quarks e leptons naquela família, onde o quark, na família U e D, aquelas famílias começam a evoluir em famílias. A física descobriu 3 tipos de famílias. Mas você começa, então, a sair daquela visão de zoo de partículas. Mas começa a entender a questão de conglomerados de partículas, conglomerados que estão fazendo uma evolução dos números quânticos. E isso você começa a tratar sobre a questão de família de campo sobre o mesmo grupo. Essa mais ou menos, vamos dizer, eu estou querendo dizer que você então começa a ter uma química da cor, e essa química da cor, ela vai sofrendo mutações, e ela vai criando outras 2 físicas. Ela cria primeiro a multiplicação, mas depois ela cria outras 2 físicas, que é a emergência e a evolução. E uma outra propriedade que tem, que é uma propriedade, vamos dizer, que vem de dentro, que é a cosmogonia. Vamos dizer, hoje em dia a nossa física está muito baseada no Big Bang, na idade do universo, naquela radiação cósmica de fundo. Enfim, é uma maneira de ver as coisas talvez um pouco chata. O que é interessante é o papel de Darwin. Por que o Darwin é importante? Porque de repente ele começa a dizer que o macaco é nosso irmão. Bom, o macaco ser nosso irmão, pô, é o que Darwin fala. Daí tem gente que não pode ter macaco irmão. Daí o pessoal começa a ver a nossa língua, a nossa orelha, e começa a retratar isso dentro de uma evolução paleontológica. E começa a ver que de repente tinha um peixe há 500 milhões de anos atrás, lá naquele período cambriano, que ali estava a nossa orelha. Bom, e isso é visto, isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Então, a pergunta que tem, e a física quântica? Ela não tem também um conceito de evolução? Será que os números quânticos de um elétron não têm uma paleontologia? Será que os números quânticos que aparecem na química não têm uma herança histórica? E assim por diante? Essa, interessantemente, vamos dizer, a física, o Big Bang, é uma mistura de tudo. Talvez exista uma árvore quântica da evolução a ser encontrada a partir da cor. Talvez Darwin esteja mais presente ainda na física do que esses questionamentos atuais de idade do universo, etc., por Big Bang. Enfim, o que é importante é que essas meditações levam Pedro Paulo, esses encontros que eles fizeram e as meditações que eles tiveram, a retornar a Salamanca. É um momento, nós estamos dizendo aqui que a física ela tem que ser essencialmente dialética. Dialética com os detetores do CERN, dialética com as outras construções da física, de modelo padrão, supersimetria e assim por diante. E, no caso de Pedro Paulo, eles amadureceram a dizer que tem um significado da cor, para eles voltarem, retornarem a Salamanca e começarem a discutir. Então eles começam a dizer, olha, esse modelo de Quark Model e a QCD, que Salamanca, que é gravado nas rochas, existe algo mais.
certo? Essa Revolução de Novembro de 74 é uma revolução, mas ela não explorou o significado da cor. Ela não se aprofundou no sentido maior do confinamento. E nós fizemos uma viagem. Nessa viagem, nós começamos a entender que existe um continente das Carmelitas. Esse continente é baseado numa grandeza física cor, e essa grandeza física tem 4 características: associação, luz, conjunto e crescimento. E ela produz, então, uma física da cor, trazendo os sentidos fundamentalista, o sentido de habitat, de processo físico, através da cor, e de uma cosmogonia. Então nós estamos diante de um novo panorama para ser visto, entendido, debatido e fazermos novas viagens ao continente da Carmelita, trazendo novos resultados. Então, essa questão aí que está na figura de Salamanca, que é o modelo padrão, isso aí que Salamanca coloca como, vamos chamar, imexível, eles começam a refutar e aí dizer que, além disso, existe um continente das Carmelitas. E, para convencer o CERN, assim como Colombo trouxe lá charutos e tabaco, né, na época, né, não sei, e outras coisas lá, trouxe índios também, índias, eles começam a mostrar novas mercadorias, novos produtos para os detetores do CERN ter mais cuidado. Eles observam quarks compostos em tripletos e sextetos, quarks e leptons escalares, introduzem gluons massivos e confinados com liberdade assintótica, e glueballs e outras coisas. Mas esses já são suficientes elementos para o CERN começar a dar credibilidade a essa viagem para o oeste. Mas os nossos navegadores são destemidos. São pessoas que, essencialmente, não estão satisfeitas com o sistema vigente. Não é aquele tipo que achar que a vida termina indo para Miami. Eles querem chocar o CERN. Querem mostrar para o CERN que existem terras a oeste nunca vistas e nem protagonizadas. Nunca não. Terras que, segundo eles, já foram percebidas pelo padre Teilhard de Chardin. Assim sendo, quando eles voltam para Salamanca, para a Espanha, e vão conversar com a rainha Isabel, eles dizem: olha, existem mercadorias, existem novas pedras preciosas, que são pedras coloridas, mas existe algo muito mais interessante, e que é algo que as carmelitas já vivenciam, que é a questão da matéria transfigurada. Essa é uma expressão vinda do padre Teilhard de Chardin, que tinha essa expectativa em relação, vamos chamar, à ressurreição de Cristo e outras coisas místicas que eu não sei bem falar. Mas a gente poderia dizer o seguinte: o quantum de cor não é nada mais, nada menos que uma matéria transfigurada, afirmada nos anos 40, 50, pelo padre Teilhard de Chardin, um jesuíta, e que nos leva a retornar não aos aceleradores, mas ao sentido de aleluia. Aleluia.